Naira Soares, seja muito bem-vinda. Muito obrigada Obrigada, por ter querida. Obrigada recebido pelo o convite. convite. É muito importante para a gente estar falando sobre esse assunto. Eu lido com as mães todos os dias, na fala desses cuidados com a aula, e eu vejo que a minha fala de mãe também, ela precisa ter esse espaço para a gente conversar e compartilhar um pouco, né? Escutar um pouco da tua fala, da tua experiência. Eu tenho acompanhado as lives do seu Instagram, Canto Maternar, gente, incrível. Legal. E tem sido muito bacana ouvir, tem sido muito bacana entender, né, o olhar e estar trazendo também os meus sentimentos com relação a esse autocuidado, com relação a essa a saúde financeira, né? E aí está sendo Uhum. muito bacana, viu? Acompanhar teu trabalho, Ai, parabéns. que bom, bom saber. Então, quero se apresentar para todo mundo? O pessoal ainda está chegando, né? Não sei quem já me conhece, se tem seguidoras minhas aqui, seguidores, né? A maioria são as mães ou mulheres. Isso. Mas eu sou a Maíra, do Canto Maternar, eu criei a página do Canto Maternar. Eu sou consultora em criação consciente, sou educadora parental. E eu criei essa página para falar basicamente de maternidade, autoeducação e criação consciente. Eu tenho uma filha que tem 5 anos, a Nara. Hoje eu publiquei um vídeo onde ela aparece, difícil ela aparecer nos meus conteúdos de vídeos e tal, mas eu achei interessante colocar ela, porque inclusive eu coloquei uma música que eu uso para poder acalmar ela quando ela tá nervosa, quando ela tá triste, chorando. Mas a maternidade acabou trazendo para mim muita mudança interna, muita transformação. Acho que essa coisa do puerpério, encontro com as sombras, perda de identidade, o que eu vou fazer, e até muitas dores que me motivaram também a buscar uma forma de tentar fazer diferente com a Nara, de tentar educar ela de uma outra forma. Eu acabei buscando tanta informação e sentindo tanto impacto na minha vida positivo com o que eu estava colhendo e a forma como eu estava me empoderando, que eu decidi criar um espaço nas redes sociais para poder ampliar minha voz, né? Porque eu percebia que só os grupos pequenos de Facebook, de WhatsApp, às vezes a informação ficava lá perdida e eu percebia que tinha muita força, assim, que eu acabava sendo uma certa referência em alguns grupos. E aí eu pensei, nossa, acho que se eu ampliar o alcance da minha voz, talvez eu possa mudar a vida de algumas famílias, assim, tocar, porque parece que às vezes é só uma questão de você trazer a opção, né? Primeiro você traz a opção, tipo, olha, existe a forma de você educar seu filho sem castigar, por exemplo, né? E aí a pessoa fala, Uhum. não, imagina, isso é impossível, porque são crenças que a gente tem. E aí, quando você apresenta essa possibilidade, você já desperta uma pulga atrás da orelha. E depois você começa a apresentar realmente como se faz isso, que no começo eu também achava que era impossível. E aí as pessoas começam a testar e veem a diferença que tem, né? O impacto que tem você tratar uma criança com esse respeito, com esse olhar, com essa consideração. E até a percepção do quanto é difícil a gente, às vezes, conectar com os nossos filhos, porque a gente não recebeu isso na infância, a gente não foi visto. Então, as crianças acabam sendo muito invisíveis. E aí, quando a gente promove esse reencontro com a criança, essa capacidade, a gente promove essa capacidade, desenvolve essa capacidade de conectar com os nossos filhos, a gente vai percebendo o quanto a gente estava desconectado de si mesmo. E aí acaba que a gente reencontra a nossa criança interior, promove também esse encontro com a própria essência, né? E vai descobrindo o quanto a gente está desamparado por nós mesmos. Então, acho que impulsionado um pouco por essa experiência, né, de viver esse reencontro com a minha criança interior e aprendendo aos poucos a me aproximar da Nara de uma forma bem respeitosa, nossa, eu falei, cara, quero trazer isso para o mundo e estou muito feliz, assim, de ver que realmente faz diferença. Hoje mesmo eu postei esse vídeo e já recebi resposta de mães falando: eu acabei de acolher meu filho com essa música e foi muito legal, ele adorou, ele pediu, ele ficou mais calmo, depois ele pediu para eu repetir, sabe? A gente não sabe para onde a gente vai, como que a gente vai chegar nas pessoas e realmente promover essa mudança, mas isso acontece. Acontece e não é impossível e é realmente muito gratificante. Então acho que se eu for me apresentar, daria para dizer um pouco disso. Nossa, muito bacana. Uma apresentação com tanta informação boa dessa não poderia ser melhor. É, Eu vi o vídeo com a Nara. O trabalho da Fabiana Godoy é incrível. Ela é uma educadora musical que eu acompanho também.
E ela Uhum. traz essa possibilidade realmente. E que bacana que você compartilhou, porque a partir daí, com certeza, você está dando luz a muitas mães, né, nesse momento. E os filhos realmente estão em processos mais de ansiedade, com sensibilidade mais aflorada. Se nós, né, nós adultos estamos, imagina a criançada. Sim. Então, eu queria saber como é que tá aí, como é que vocês estão sentindo essa quarentena, como é que Ah, tá a rotina. então, a gente já tá. Eu tô na Espanha, né? Eu moro na Espanha, eu moro perto de Madrid, eu moro numa cidadezinha chamada Colmenarejo, que fica a quase 1 hora de Madrid de carro. Hoje eu falo, graças a Deus. Eu vim pra cá há 2 anos e quando eu me separei no começo do ano, eu fiquei meio angustiada. Eu falei, gente, eu queria estar na cidade grande, pelo amor de Deus. Eu já falo, ainda bem que eu não tô na cidade grande. Enfim, a vida é muito curiosa. Mas eu moro aqui na Espanha desde 2011 e a gente entrou, as escolas pararam no dia 11 de março, era uma quarta-feira, avisaram a gente na segunda, e no sábado, dia 16, mas acho que foi dia 16, sábado, eles já decretaram que a gente não ia poder descer mais para as zonas comuns do condomínio. Ou seja, eles decretaram que era quarentena mesmo, já não poderíamos circular sem cachorro, sem ser para fazer compra, essas coisas assim, né? Baixar o lixo, coisas assim. Então a gente está há mais de mês já, né, com confinamento aqui. É desafiador, mas acho que eu estou numa situação privilegiada porque eu moro num apartamento que tem varanda, então pelo menos eu tenho um respiro assim para poder sair. Acho que tem graus né, de dificuldade para quem está em apartamento fechado muito pequeno, apartamento um pouco maior, apartamento que tem entrada de sol, que tem varanda, vai virando aquele luxo, né? Tipo, qualquer coisa que você saia daquela coisa do mínimo, vai virando, nossa, sério que você tem janela com sol, né? Nossa, sério que você tem uma varanda. É, Uau! é E eu tenho verdade. uma vista muito linda para a montanha, né? Eu estou do lado da Serra de Madrid, então isso Que acaba que legal. facilita um pouco. Só que a gente está saindo, entrando na primavera aqui, né? Então o tempo está meio oscilando entre temperaturas boas e ruins. Aí o que aconteceu aqui é que a Nara não tem uma personalidade muito de ser expansiva, né? Ela é uma criança que consegue se concentrar fazendo coisas sozinha, não fica brigando muito. Acho que para criança que é muito agitada, deve ter sido bem mais punk. E criança que não tem irmão, né? Tipo, dependendo da relação, às vezes a coisa de poder brincar com outros irmãos é mais fácil. A Nara não tem dado muito trabalho nesse sentido de ficar demandando muito ou tá muito estressada. No entanto, ela tá assim sensível. A gente acabou Sim. fazendo uma decisão, porque como eu estava separada eu estou separada, né? Do Alfonso, a gente se separou em janeiro, a gente decidiu compartilhar a guarda dela. Então a gente Uhum. fazia metade do tempo aqui, metade do tempo lá, alternando mais ou menos em 2 noites aqui, 2 noites lá. Fim de semana a gente alternava, 3 noites aqui, 3 noites lá. Só que com a quarentena começou a ficar um movimento meio estranho, assim, sabe? Tanto a Uhum. gente começou a sentir que era muito arriscado expor a Nara para ficar levando ela para cima e para baixo, né, de carro. E também a gente começou a ficar com aquela sensação de que parecia clandestino, assim, com tanto de Uhum. polícia que tinha, Blitz parando, perguntando onde é que você vai, com o que você tá fazendo, não sei o quê. Ah, eu fui na compra, cadê seu recibo? Eu, nossa, gente, tô com medo deles começarem a multar a gente por estar falando nada, sabe? É um Aí a gente absurdo. ficou tenso com isso. Teve um dia que eu cheguei na casa do Alfonso tremendo, porque eu tinha passado por uma blitz e me senti, tipo, sabe, meu. E eu não tô vendo notícia com muita frequência, e sei que eles estavam dizendo que, não está regulamentado a questão da guarda compartilhada, mas aí eu vi num site de Nossa. advocacia que tudo bem, a gente entende que dá para manter a guarda compartilhada porque é um direito da criança, sei lá, mas ficou aquela sensação de vai saber, porque também chegavam notícias Uhum. de amigos que estavam com 3 pessoas no carro, os 2 filhos atrás e o pai na frente, aí multaram com 600 euros porque estava sem máscara, sabe uma coisa assim? Você falou, cara, eu não quero Nossa. ficar brigando depois para ver o Com que vai certeza. ser, né? E aí o Afonso me ligou Uhum. e falou, cara, eu acho mais fácil eu voltar para o apartamento de vocês, a gente passar a quarentena juntos. Porque assim a Nara vai estar com os dois, a gente vai poder se organizar com coisas de trabalho para não ficar muito pesado para um só. Também eu não vou ficar sozinho, você não vai ficar sozinha, que deve ser punk. Não vai ficar nem pesado para quem fica com a Nara, caso eles proíbam, e nem, é, e nem solitário demais para o outro, entendeu? Uhum. Porque, sabe, e também a sensação do todo emocional que isso traz, né, para os pais também, né? Tipo, como é Com que é isso de ficar certeza. sozinho, enfrentando todos esses medos, insegurança?
todas as sombras que a gente está se deparando nessa Com situação, né? certeza, E aí com eu falei, certeza. cara, vem, porque aproveitando que a gente se dá bem, né, que a gente não tem uma relação de desavença nem nada, a gente está num momento bom entre nós, vem porque eu acho que vai ser melhor para os três, né? E foi a melhor decisão que a gente fez. Ele está aqui já há mais de 20 dias, a gente só está com medo da coisa demorar muito, porque também não é a nossa intenção ficar morando junto, separado, né? Mas estamos conformados e tentando viver um dia de cada vez. Porque eu acho que é o que o momento pede, assim. Ele pede para a gente conectar com o momento presente e para a gente ter Com um pouco de certeza. paciência. E eu acho que o jeito de levar é aceitar que cada dia pode ser diferente, não tem muito como prever. A gente não tem controle do que vai acontecer e é melhor aceitar isso. Digamos que a gente está meio que se adaptando, né? Acho que o começo foi mais tenso e agora a gente já está mais organizado, tentando dar muito espaço para o autocuidado, para não ficar só com demandas do que tem que ser feito, até porque a gente tem muita coisa que ficou em aberto de trabalho, enfim, tá tudo meio assim. Não sei como é que tá por Mas aí para você. a gente também está em confinamento, acho que um pouco mais de um mês. E tem eu e o Davi. Meu Davi tem 7 anos. Ele já é bem mais expansivo, bem mais agitado. Mas a gente mora em uma casa mais isolada da cidade, mas não tão longe. Uhum. Tem uma área externa, assim, bem, bem Ah, grande, tudo. A gente consegue também dar esse espaço para ele. Então, ele gasta energia com os cachorros lá fora, tem sido muito benefício, assim, ter esses você tá animais aqui na agora. zona do luxo já. Melhor que só se fosse um sítio, uma fazenda, Nada. né? Mas é quase isso. Porque aqui a gente tem uma área mais perto do rural do que a cidade. Mas o detalhe aqui é que eu estou numa rotina de trabalho do mesmo jeito que é o meu dia a dia, só que agregando a presença dele. Então, eu percebo assim muito a vontade dele de estar comigo, entendeu? Então, tem algumas aulas que eu Claro. estou dando aula online, aí ele entra, vem, aí eu apresento, olha, esse aqui é o Davi, aí ele volta. Mas eu sinto disso dele querer estar mais na minha rotina de trabalho e de não conseguir, né? Daí eu converso, a gente tem os nossos momentos, mas eu sinto muito isso por ter que organizar essa rotina de uma maneira que ele entenda que, mesmo sendo aqui na sala de casa, é o meu momento de trabalho, né? E Claro. nessa tua fala, eu tinha visto numa live que você tinha voltado, né, a convivência com o pai da Nara. Eu achei muito bom, assim, para ela deve ser muito acolhedor, né, ter a presença de vocês. E é bem delicado. Nós adultos, estamos lidando com uma coisa totalmente nova, né? Essa necessidade de cuidar das nossas emoções para trazer esse cuidado para eles. Eu acho que você pode falar melhor disso, né? Sim, acho que tem esse Deu certo. ponto, né? Porque, inclusive, isso é um jeito de apoiar a criança, né? Quando a gente fala, ai, como é que eu faço para amparar a emoção do emocional do meu filho, numa época tão desafiadora, onde ele pode também estar fica no inseguro, com medo, mais nervoso, né? Acho que muitas crianças começam a ficar mais tensas, mais nervosas, mais tristes, com certeza tendo mais ataque de choro, né? Em algumas casas, dependendo do perfil da criança. E isso tudo é natural, né? E eu acho que o primeiro ponto para a gente poder lidar com isso seria a gente se observar, né? Entender como que a gente está emocionalmente. Porque às vezes a gente fica, inclusive, querendo se distanciar do que a gente está sentindo para poder meio que se proteger e com a intenção, muitas vezes, boa de tentar proteger a criança, né? Tipo, ai, não, é melhor ele não saber que eu tô abalado, porque senão ele vai ficar mais tenso, ele vai ficar mais inseguro. E eu acredito que é justamente o oposto, assim. Eu acho que a gente tem a falsa sensação, né, a percepção falsa, às vezes, de que a criança. De que a gente pode esconder a realidade das crianças e meio que montar essa imagem, né, de ser duro, de ser forte e tal, achando que isso vai facilitar. Mas a criança sabe, ela percebe, né? Digamos, ela sente a tensão do adulto, ela sente a voz da insegurança. A comunicação não é só verbal, né? Ela sente o gesto, ela percebe de repente se o adulto está conversando com alguém num tom mais tenso, mais preocupado, ou de repente o semblante do adulto está alterado. Então, se a gente não nomeia para a criança o que está acontecendo,
ela pode ficar mais confusa, gera uma confusão no emocional dela, porque, ou inclusive tem muitos pais que acabam até desmentindo, né? Não, eu tô bem, fica tranquila, não tá acontecendo nada, tipo, fica, sabe? Tem gente que pode optar por tentar realmente fingir que não tá acontecendo nada, mas a criança fica meio tipo, como assim, né? Mamãe tá estranha, mas tá falando que tá tudo bem, o que significa isso? Então, acho que é importante a gente, primeiro, se sentir autorizado, né? A gente tem essa coisa de se julgar e de se colocar um peso, uma qualidade para os sentimentos que a gente sente, né? Porque a gente foi muito reprimido quando a gente expressou tristeza, quando a gente expressou raiva, quando a gente expressou medo, ou quando a gente... Até quando a gente foi alegre, né? A espontaneidade também incomoda o adulto, né? Porque dá trabalho, porque faz barulho, porque se movimenta muito, porque de repente quebra as coisas, sei lá. Né? A agitação pode provocar no adulto aquele incômodo. Falar, ai, meu, para, eu quero uma criança menos movimento, que não se mexa tanto, que não dê trabalho. No fundo, isso que eu falo dessa invisibilidade da criança, né? A gente nega a natureza da criança. A criança é muito espontânea, ela acessa os sentimentos de uma forma muito natural. E ela sabe expressar com liberdade e intensidade aquilo. E o adulto se assusta. Se assusta porque ninguém deu espaço para ele fazer isso na infância. E aí ele cresceu rejeitando essa parte dele, achando que cada vez que ele expressasse uma tristeza, uma raiva, é porque deu ruim, deu algum pane no sistema. Eu tenho que trabalhar isso para não sentir, eu tenho que trabalhar isso para não expressar. Só que, no fundo, a gente não recebeu esse tipo não aprendeu mesmo a lidar com esses sentimentos. E se a gente soubesse que tá tudo bem sentir medo, é natural sentir raiva, é natural sentir tristeza. O que a gente não pode é fazer mau uso desses sentimentos, né? É descontar em alguém, que aliás é o que a gente faz quando a gente não aprende a lidar com o sentimento. A gente acaba descontando no outro, explodindo quando tá no limite, sem querer agressivo com alguém, entendeu? Esses sentimentos, eles não vão embora porque a gente reprime. A gente tem essa impressão de que a gente tem controle disso, mas não tem. Ele fica lá guardado e ele sai como uma mágoa, às vezes ele fica se remoendo dentro da gente. Enfim, tem mil formas que deixam evidentes o quanto a gente não está sendo capaz de lidar com esse sentimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para saber como acolher os nossos filhos é aprender a lidar com os nossos sentimentos, aprender a aceitar a existência deles, a integrar essas partes e falar, tá tudo bem. Eu tô com... Nossa, agora eu tô sentindo muito medo dessa situação. O que eu faço? É uma possibilidade de você encontrar sua criança interior. Então, você acolhe. Cara, é óbvio que eu tenho motivos para estar com medo. Então, eu posso buscar alguma meditação que tenta me trazer mais confiança, por exemplo. Eu posso falar com alguém para poder falar sobre essa sensação que eu tô tendo, para poder trocar. Alguém que saiba escutar sem julgar. Alguém que não vai falar para mim, ai, relaxa, daqui a pouco isso passa. Putz, alguém que possa falar, meu, tô ligado, tá foda. Sabe? Não é brincadeira, tipo, também não sei o que vai acontecer, também tô assustado, sabe? Pessoas que permitem que a coisa se expanda. Mas a ideia é a gente não buscar meios de fugir desse sentimento. Tipo, por mais que de repente a demanda esteja muito puxada na casa, de repente você não está encontrando um espaço, busque alguma forma de você entrar em contato com esse sentimento para deixar que ele se expresse, para você se acolher. Porque senão ele vai ficar lá embrulhado em você. Então, a primeira coisa que eu diria, que é o primeiro ponto, é buscar esse autocuidado. Dar atenção para isso, dar espaço para isso, se autorizar a sentir. Porque quando você aprende a fazer isso com você, você não vai se assustar tanto quando o seu filho começar a expressar isso. Você começa a ir por um caminho que você entende que esses sentimentos, eles vêm, eles se expressam e eles vão. Então, você vai confiar que vai acontecer o mesmo processo com o seu filho. E você vai ser capaz de nomear para ele o que está acontecendo, para ajudar ele a entender. Nossa, filho, você está assustado? É isso? Aí depende da idade também, né? Você vai ter que adaptar o tipo de fala. De repente, um bebezinho, você não precisa contar tudo que está acontecendo, mas você pode explicar para ele, tipo, sei lá, não sei, você tá vendo que a mamãe tá um pouco nervosa, um pouco tensa, sim, a mamãe tá com muita saudade do vovô e da vovó, entendeu? Você pode contar uma parte da história, a mamãe tá preocupada, tá com um pouco de medo, porque não sabe quanto tempo isso vai durar, ela queria poder falar com o vovô e com a vovó, poder visitar o vovô e a vovó, já tá falando de algo que é real, que de repente seja o suficiente para também não assustar a criança, não deixar o bebê assustado, entendeu? Mas já está comunicando e validando e naturalizando essa história, deixando a criança saber que sim, nós somos humanos.
E que é normal Sim. que a gente passe por situações de desconforto emocional. E que não tem, e não é um problema, não é um defeito, é uma coisa que a vida nos traz, entendeu? E vai passar, entendeu? É tipo, a única coisa que eu posso te garantir é eu estou aqui agora com você. E quando você garante isso para a criança, isso já é uma forma de acolhimento que já supre muito do emocional dela. Você não precisa resolver a questão, você não vai conseguir tirar ela do confinamento, entendeu? Você não vai conseguir fazer, Verdade. promover às vezes algumas, ceder com algumas coisas que ela está querendo. Mas se você tem a Sim. confiança de entender que aquilo, aquele incômodo, aquela frustração da criança tem que acontecer, porque é o que ela está podendo dar conta agora, você não fica brigando contra aquilo. O Com certeza. resistir à emoção da criança promove muita desconexão. Você se distancia. Ah, o É Montessoriano em casa está verdade. falando que está muito difícil mesmo. E está difícil para todo É, mundo. Tá difícil para é nós, né? verdade. Então valida, tipo, meu, realmente tá difícil, eu não tenho que ser uma fortaleza nesse momento. Eu tenho o É. direito de estar me sentindo mal. Quem é que não tem o direito de estar se sentindo mal numa situação dessa, gente? É a primeira vez na humanidade que a gente está passando por Ah, algo com com certeza. esse impacto tão global, onde todas as nações estão vivendo isso praticamente, né? Tipo, tanta gente vivendo a mesma situação. E em contato, é um grande puerpério coletivo, sabe? É muita coisa. Então, valida. Verdade. Valida para a criança também, mas não finja que não está acontecendo nada com você. E não se cobre isso. Porque não é normal, não é real. Inclusive, se precisar, você pode até chorar com a criança se você estiver no seu limite, entendeu? Porque você é humano. Entendeu? Eu acho que a Uhum. gente tem um certo equilíbrio. Óbvio que a gente não precisa dramatizar e, de repente, fazer a criança de psicólogo. Né? Não é essa a questão. Mas ficar Com certeza. fingindo que não está acontecendo nada acaba que gera muita confusão. Então, acho que nesse É, sentido é importante trazer isso. ontem o Davi, ele tem 7 anos. Ontem ele chegou e disse: Mãe, eu tô sentindo falta de todo mundo que eu conheço. E aí eu Claro. fui conversar com ele sobre isso. Ó, filho, eu também tô sentindo falta. Mas a gente não precisa se cuidar nesse momento. Então, é um momento. E essa conversa tem que acontecer mesmo. E essa adaptação, né, de acordo com a idade. E ele vai absorvendo, vai aceitando devagarinho. Vai sabendo que é tudo bem sentir, tudo bem chorar, tudo bem ficar um pouco murcho Sim, naquele dia, né? Então é é, isso. Amparo, Também você permite entrou a aqui, identidade. fofa. Entrou uma amiga minha aqui, que é a Teta Healer. É, eu acho que a gente tem muito medo dessas conversas, né? Porque a gente, na verdade, tem medo de acessar os nossos medos, ou as nossas saudades, as nossas dores, e de repente de desmanchar na frente da criança, sabe? Aquela coisa, meu Deus, ele não vai saber lidar se eu desmanchar na frente dele. E essas conversas, quando a Nara fala de uma coisa dessas, eu começo a abrir espaço. Porque é um jeito dela Uhum. elaborar. Né? Do tipo, nossa, é verdade, meu amor, você tá com saudade dos seus amigos. Nem isso que falou, né? Eu também. Ai, não ia ser. Aí eu começo tipo, a aumentar, meio que como se Uhum. promover mesmo um espaço para que ela possa entrar em contato. Nossa, ia ser tão bom se a Ela gente pudesse fale encontrar eles mesmo, né? agora. Hã? Ela fale mesmo tudo, né? Quem É, ela vai tá falando. E sentindo. aí ela começa a falar mais, assim, sabe? Não, ia ser muito legal. O que você ia gostar de fazer com quem que você tá sentindo mais falta? É da Kátia? É da Cira? O que você ia fazer com elas agora se você pudesse encontrar com elas? Sabe? E às vezes, inclusive, a criança tá muito presa no desejo de algo que ela quer. E só o fato da gente começar a descrever o que ela quer com muito Uhum. detalhe, do tipo, eu quero muito poder fazer não sei o quê, comer um brigadeiro agora e não tem leite condensado. E eu não vou na quarentena, não nem ia falar no mercado só por causa do leite condensado. Sinto muito, filha, meu pai tá porque é só do seu capricho, né? No momento. Oh, meu E aí eu tô Deus. falando do brigadeiro. Nossa, eu ia me lambuzar inteira de brigadeiro, eu ia fazer uma festa, eu ia fazer de embolinha, ia fazer não sei o que lá. E a gente vai Sim. promovendo aquilo, meio que de um jeito Já tá leve. imaginário, né? Só o É, imaginário já é supre, a isso. criança parece que vai se abastecendo, sabe? Até porque o cérebro não sabe muito bem a diferença, né? Às vezes só aquilo já contenta. Então a gente pode, ao invés de ficar tipo, assustado, eu falei, meu Deus, ela quer brigadeiro, não tem brigadeiro. Vamos supor, né? Brigadeiro parece muito banal, mas vamos pensar numa coisa, ela quer encontrar os amigos, ela tá passando mal e ela não vai encontrar os amigos. E, de repente, é só você ficar falando disso. Falando, 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 e ela já vai processando. Putz, é verdade, ia ser muito bom, ia fazer tal coisa. Aí ela já vai criando um monte de ideias do que ela ia fazer, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, com mais leveza, sabe? Com menos medo de o que vai acontecer, se ela imaginar que ela É vai isso. ver que ela podia estar com essas crianças, mas ela não tá. Olha, não é uma dor assim tão grande, não é tão absurdo. É isso. A gente que fica E é assustado. uma, e é uma necessidade nossa mesmo de se permitir também levar esse imaginário, imaginar junto com
com o filho isso, né? Eu sei que é um momento muito sério, que está todo mundo preocupado com a relação com o financeiro, com a relação com o emocional, com a relação, enfim, com todos os desafios que são abordados. Mas sim, continuar acessando leveza, né? Trazendo essa leveza para a rotina é necessário. E tem... Travou? Eu acho que travou o vídeo. Não, acho que agora não. Talvez tivesse travado um pouquinho, mas já voltou. Pronto. E esse choro, quando ela chora, você diz que canta, eu queria entender um pouco mais essa abordagem do choro. Eu tenho, normalmente, dois procedimentos. Por mais que eu trabalhe com música e conheça, né, como fazer, ou músicas que possam trazer um pouco mais de calma para o Davi, normalmente a minha acolhida é mais silenciosa. E aí, quando ele consegue falar tudo, a gente vai para um outro momento. Então, eu queria entender mais como é que funciona essa tua abordagem com a Nara, quais são todas as possibilidades que a gente pode ter para fazer essa acolhida. Eu tenho uma ligação com a música muito forte, né? Minha mãe sempre cantou, meu pai tocava violão, mas os dois não eram profissionais da música, mas eu sempre tenho essa memória dos meus pais tocando e cantando música. A infância inteira eu ouvi muito música brasileira e sou apaixonada por MPB e acabei tendo muita vontade de ser cantora. Era uma vontade que eu tinha que reprimir por muitos anos, que eu tinha muita vergonha, né, de cantar em público e tal. Mas com quase 30 anos eu acabei, comecei a cantar nas noites em São Paulo, nas rodas de samba, finalmente me permiti, né, viver uma fase de cantora que foi muito gratificante. Aí, em 2011, eu vim pra cá, eu cantava na noite de 2010, e eu tentei manter um pouco o ritmo, fiz parceria com alguns músicos daqui, comecei a cantar em alguns bares, mas o retorno não era mesmo, eu acabei me desanimando, enfim, deixei a coisa morrer. Mas a relação com a música, para mim, sempre foi uma coisa muito forte. É algo que eu acredito que mexe muito, toca muito na minha essência, sabe? Tipo, digamos que é a coisa que eu me sinto mais sendo eu, cantando. Então, assim, eu cantarolo o dia inteiro, estou sempre com música, né? E na gravidez eu fiz aquelas aulas de canto, como é que chama? Pré-natal? Não lembro. Mas eu ficava cantando com ela grávida, fazia umas aulas enquanto ela estava grávida para cantar. Já para aprender umas músicas. Inclusive, teve um episódio bem bonito, assim, que foi bem forte. Acho que eu nunca contei isso em live. Que quando a Nara nasceu, a gente fez um parto natural num hospital, um parto humanizado, né? Tipo, num hospital respeitoso aqui de Madrid, em Torrejón, na verdade. E aí, quando ela saiu de mim, depois de 3 horas da fase dos empurrões, como é que chama aí? Dos puxos? Eu não lembro como é que chama. Mas a parte da saída, né? Tava demorando muito, assim, foi um parto meio longo e tal. Ela veio pro meu braço, só que em seguida ela teve que ser reanimada, porque ela tava, acho que ela engoliu líquido, sei lá, alguma coisa aconteceu e tiveram que tirar ela de mim, correndo. Mas graças a Deus fizeram isso dentro do quarto mesmo, né? Não foi nada de separação, muito bizarra, aquelas que são traumáticas e tal. E na hora, eu sou muito mental, né? Na hora eu já acionei, falei, vou começar a cantar uma música que eu cantava pra ela. Nossa! Durante a gravidez. E ela abriu o olho na hora que eu comecei a cantar, né? Então, tipo, foi muito emocionante, assim. E acho que foi o trenzinho do Lá vai o trem, nananira, que eu fiz uma versão pra ela, né? Agora não vou lembrar. Do Vila Lobos? Sim. Nossa, sim. Que memória linda, viu? Obrigada, sim, foi emocionante. Obrigada mesmo por compartilhar. E aí eu fiquei... Eu sempre cantei pra ela a infância inteira. E quando ela tinha a questão de dormir, não sei o quê, eu resgatava algumas dessas músicas. Tem uma música que eu adoro, que é do Dorival Caymmi, A Morena do Mar, que eu cantava pra ela, que minha mãe cantava pra mim. Minha mãe já faleceu, né? Já tinha falecido. E aí, ficava um ponto, assim, sabe? Tipo, muitas vezes eu queria acolher, durante o desmame também eu fazia isso. Tipo, na hora que eu precisava acolher o choro dela durante o desmame, eu cantava A Morena do Mar, era o que fazia ela ficar calma. Né? Então, para mim, assim, a música com ela sempre foi uma questão que me conectou muito. Aí eu aprendi essa musiquinha da Fabiana Godoy e eu comecei a usar com ela nos momentos de choro, né? De ataque de birra, né? Que a gente diria. Só que a Nara tem uma questão, assim, tipo, a forma dela lidar com o choro sempre foi muito assim. Quando eu preciso chorar, mamãe, eu quero chorar. Do tipo, não verbalizando, né? Mas eu percebia. Eu quero chorar. Então, tipo, me dá o direito de chorar.
Então, num primeiro momento, geralmente, quando ela entra nesse colapso, né, nervoso, que ela perde o controle da emoção e tá chorando por algum limite que ela recebeu, alguma frustração, do tipo, a gente tem que sair da casa do Theo, agora vamos voltar pra casa. Não, não quero! E aí, de repente, dá aquele escândalo e tá na hora de ir embora, não tem como. Tipo, eles precisam organizar o jantar, a gente precisa ir pra casa, sabe? Aquela coisa, tira ela, aí tem que levar ela no braço, meio que a força, né, na rua, não sei o que, e ela começa a ter aquele escândalo. Num primeiro momento, eu sempre tentava, tipo, quer que eu cante pra você, né? E muitas vezes ela não quer. Tem situações que ela não quer nem um abraço, ela não quer nem o toque, ela já se fecha no quarto e fala, não, eu quero ficar aqui, ela tá com 5 anos agora. Mas ela faz isso assim, faz tempo. Já tive situações dela com 3 anos, ela se fechando no quarto e falando, eu quero ficar sozinha, chorando. E aí, nessas horas, eu respeito pra caramba, né? Tipo, eu falo, meu, ela tá precisando chorar e ela quer espaço, né? E eu entendo que o choro, a gente às vezes, de novo, se assusta, né? Porque é muito intenso, a criança parece que tá passando mal e que ela, nossa, ela deve estar num sofrimento que eu preciso resgatar. O pai quer resgatar, né? A mãe quer resgatar a criança, ela quer salvar a criança, né? O nosso impulso é aquele. Só que eu entendo que o choro, assim como para o adulto, ele muitas vezes vem justamente porque o organismo está precisando liberar aquela tensão emocional que está acumulada. E às vezes o que provocou aquele choro naquele momento não tem nada a ver com o motivo do choro real. Porque a criança pode estar expressando um acúmulo de tensões. É como se ela tivesse com uma espécie de um cocô emocional. Entendeu? A gente almoça, janta e no final do dia precisa ir no banheiro para fazer cocô. E ninguém vai falar, não pode fazer cocô. Sabe? Porque é o jeito inteligente do corpo liberar as toxinas. Agora, quando a criança chora, e às vezes ela passou por um dia desafiador, a gente não considera o histórico do dia, a gente considera que ela tá fazendo escândalo porque você colocou o prato da cor que ela não queria, que absurdo, que falta de educação, que ingratidão. Aí a gente vai julgando a criança, vai pirando, né, em cima do comportamento dela, mas não entende que às vezes o choro é cura, como a Patrícia tá falando aqui, né? O choro, ele tá vindo justamente para ela poder limpar. Às vezes ela passou por um dia, sei lá, de ter tido que fazer uma vacina, ou então ela estava na escolinha, o amigo empurrou ela e ela tomou um susto e ela não conseguiu elaborar na hora aquilo, ou sabe, não deram atenção. Mas tem momentos do dia que podem ser até sutis para a percepção do adulto e besteira para o adulto, mas que para ela pode ter sido um grande desafio, uma frustração, uma coisa que ela não conseguiu trazer para fora. E aí chega no final do dia, quando ela está conectada com o adulto, porque ela confia naquele adulto, ela se dá, ela se permite, ela consegue soltar aquilo. Então, às vezes, a gente até fica cabreiro, assim, porra, porque justo comigo, que tô tratando ela bem, que tô, tipo, bem agora que a gente tá num momento super legal, né, que foi, de repente você vai no parquinho, você tem aquela tarde incrível com a criança, na hora de sair do parquinho ela estoura com você, fala, mas, meu, eu proporcionei pra ela a melhor tarde da vida. Por que ela tá fazendo isso comigo? Não tem sentido. Entendeu? Eu trato ela tão bem. Tem sentido, ela tá se sentindo confiante. Porque você é a pessoa do porto seguro dela que permite com que ela extravase, entendeu? Aquela coisa, você vai pedir colo pra quem quando você tá mal? Pra aquela pessoa que é indiferente, que é esquisita, que te trata meio cheia de regra, ou pra aquela pessoa que permite que você seja quem você é, que não vai te julgar, entendeu? Então, de certa forma, é um elogio quando ela faz isso. Então, tipo, muitas vezes eu sugiro pra Nara o colo e ela não quer. E aí eu fico na minha. E aí, às vezes, eu pergunto, você quer que eu cante a música do Chorão? Não, agora não. Tipo, ontem mesmo ela ficou brava porque ela queria jantar, almoçar, esses dias, né? Ela queria almoçar na varanda e foi bem no dia antes de eu ir no mercado. E eu falei pra ela, ai, meu amor, hoje não, porque tá meio frio. Ela, ai, eu quero almoçar na varanda. Eu falei, meu, sei, meu amor, mas não vai rolar. Tipo, eu não tô afim de passar frio, sabe? Tipo, eu quero ficar dentro de casa, numa boa. Nossa, aí ela fez um escândalo e eu pensei, cara, faz dias que ela tá de boa. Sabe? E ela não é de ficar reclamando e tal, mas eu sei que tá pesado pra todo mundo, entendeu? Então, tipo, é óbvio que ela tem intenção pra soltar. Nessas horas eu falo assim, nossa, melhor, tipo, é bom, porque aí ela vai conseguir soltar tudo, sabe? Eu encaro o choro como se fosse aquele mecanismo de limpeza, cara. Não tem tempo ruim. Se eu tô com tempo disponível pra colher, perfeito. Eu aproveito e falo, bom, agora vai ser aqui, meia hora dedicada a ela, pelo menos, se bobear, né? Pra poder permitir que ela traga isso. E aí eu falava, meu amor, e nessas horas é importantíssimo manter o limite, entendeu? Porque se eu resolvo a questão, É isso pronto, que eu ia te falar. eu inibo o choro, entendeu? Tipo, de certa forma eu tô resolvendo e até trazendo para ela mil informações que eu posso falar depois o que acontece. Mas primeiro eu vou falar como eu faço.
Enfim, aí nessas horas eu falo, meu amor, o que eu posso te fazer agora é te oferecer um colinho, você quer? Não, eu quero comer lá fora! E nossa, gente, é uma cena, tipo, de teatro, assim, sabe? Você fala, nossa. Aí eu falei, eu sei, meu amor, se você quiser colinho, aí ela se jogou no sofá, né? Aí eu falei, se você quiser colinho, eu vou aqui, tá bom? Mas tudo bem se você também preferir ficar aí. Quer que eu cante a música? Não, não quero que eu cante a música, quero comer lá fora. Aí ela ficava insistindo, quero comer lá fora, quero comer lá fora. E eu, tá. E aí eu fico meio que, tipo, do lado, assim, né? Porque ela não quer que eu toque. Daí a pouco eu pergunto, meu amor, se você quiser colinho, a mamãe tá aqui, tá bom? Não, não quero. Mas aí ela vai, tipo, diminuindo o tom, né? Aí uma hora eu pergunto pra ela, falo, olha, se você quiser colinho, eu acho mais gostoso chorar no ombro de alguém, mas você faz como você preferir. Se você quiser colinho, lembra que eu tô aqui, tá bom? Aí uma hora ela faz assim, né? Tipo, eu quero, mamãe, eu quero colinho. Ela vem, tipo, corre pra mim, sobe. Aí eu pergunto, você quer que eu cante a música do Chororô? Ela, quero. Ela vem, tipo, toda empolgada. Aí eu, tá bom. Aí eu canto uma vez, canto outra. Dessa vez ela tava bem nervosa. Cantei umas 3 vezes, aí eu falei, você quer que eu cante a Morena do Mar? Ela, quero. Acho que na segunda ronda da Morena do Mar foi a hora que ela começou a acalmar. Mas o que eu sinto é que realmente gera uma conexão muito forte e que tem alguma coisa, acho que da vibração da música, que faz com que aquilo traga ela para uma outra frequência vibracional, né? Acesso às Tipo, memórias, né? De alguma forma você está acessando as memórias, né? Memórias afetivas também. boas e está trazendo para aquele momento. É isso. Sim, ela Verdade. Eu reconhece fiquei total. curiosa. Eu fiquei curiosa para saber dessa relação do limite nesse momento da birra. Então, eu acho que é super interessante a gente pensar nisso, né? Porque assim, eu acho que quando a gente está colocando um limite para a criança, tem horas que assim a gente pode reconsiderar nessa situação, né? Porque muitas vezes a gente pode estar colocando um limite que não necessariamente a gente precisa manter ele, porque a gente pode estar sendo levado por algumas crenças, do tipo, sei lá, de repente eu fico brava com a criança e falo assim, você não pode ir lá fora, porque senão você vai sujar a sua roupa, não é para brincar lá fora porque choveu, vamos supor, né? E teve lama, Uhum. e tá tudo com lama, não sei o quê. E aí você começa a criar, tipo, uma resistência e depois você fica, meu, será que realmente eu preciso insistir com isso? É uma regra tão... Ou eu tô simplesmente cansada e não quero ter que lidar com a sujeira, sabe? Até que ponto eu tô olhando para a necessidade da criança e tô querendo colocar uma regra super forçada e eu poderia ser mais flexível se eu tivesse um pouco mais relaxada, entendeu? Tipo, talvez seja uma besteira e cada adulto também vai ver, né? Tipo, pode ser que você realmente não esteja a fim de lidar e para você seja muito importante, também acho legítimo. Mas estou falando assim, vamos pensar que tem regras que você às vezes impõe para a criança e quando a criança insiste, 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 você pode rever e falar, putz, pode ser que eu esteja sendo exagerada e de fato ela pode ir lá e não tem problema. Só que tem vezes que a criança tá querendo uma coisa que você não tem como oferecer. Ou que você percebe que aquilo que ela tá pedindo e que gerou o tal do incômodo tá servindo de porta de abertura para que ela entre em contato com essa necessidade de extravasar um choro de algo que estava acumulado. Sim. Entendeu? Tipo, de repente você ia pegar o prato da cor que ela quer. Não ia ser difícil. Só que você percebe que ela tá com uma tensão do dia. Tipo, já aconteceu, por exemplo, ter um dia que a Nara teve que tirar sangue e ela também ficou igual um cordelinho na hora de tirar o sangue, passou o dia super bem, mas chegou no final do dia, teve um escândalo porque o garfo não estava lavando, sei lá o que era do prato que estava diferente do que ela pensava. Ou seja, a gente fala que a criança entra com um comportamento muito rígido. Ela não quer sair daquela história que tem aquilo na cabeça e tal, né? E ela não quer outra coisa, algo fora do script. E aí, nessas horas, eu percebo que tipo, esse choro está sendo necessário e eu mantenho o limite. Mesmo isso ajuda tanto para manter quando é realmente necessário e quando eu poderia flexibilizar, mas eu percebo que, tipo, não, Nara, até porque eu contemplo da minha necessidade. Eu não tô a fim de levantar com a mesa toda posta para ficar buscando o tal do prato tal. Tipo, com tal idade sim, mas com 5 anos já não faço mais, desculpa. Porque eu acho que isso pode provocar na criança uma sensação de que se eu chorar eu consigo, né, tudo que eu quero. E também transmite para ela a sensação de que ela não pode lidar com aquela frustração. Entendeu? Tipo, se eu ficar toda hora salvando a criança, resgatando a criança, de certa forma eu tô dizendo, eu não confio que você seja capaz de passar por isso. E aí, de novo, no fundo, eu não sei se eu sou capaz de passar por isso. Eu não consigo te ver
afundada aí nesse mar todo revolto e desesperada com o seu sentimento nesse momento. Então, talvez seja o caso até do adulto se perguntar: por que me angustia tanto meu filho tá passando por isso? Tipo, por que eu não consigo bancar a frustração dele? Entendeu? De certa forma, porque eu tenho dificuldade de lidar com as minhas. Então, é um convite também até para você se observar. Como que eu acolho meu choro? Eu me permito chorar? Eu me sinto mal quando eu me frustro? Eu sinto que eu não vou ser capaz de lidar? Como é que eu faço para resgatar essa sensação de que tá tudo bem estar triste, de que não é o fim do mundo, de que eu sou capaz de lidar com essa frustração? Quando você começa a lidar melhor com as suas emoções, você não se assusta com o desequilíbrio emocional do seu filho, com o ataque de birra do seu filho, alguma coisa assim. Você simplesmente fala: poxa, agora ele tá passando por um mau momento, mas ele não tá em sofrimento. Não é uma coisa tão desesperadora. E é passageiro. Sabe, não vai durar mais do que 40 minutos, 2 horas. Pode ser que dure muito tempo. Então, eu já vi relatos de coisas muito longas. Mas se dura muito tempo, é porque a criança está com muita coisa acumulada. E às vezes é até pior a gente ficar salvando e resolvendo cada choro para poder apaziguar logo e fazer com que a criança pare de chorar, porque muitas vezes a gente também está cansado, não está a fim de lidar. Só que ele volta, porque a criança ainda não conseguiu liberar aquilo, entendeu? E às vezes pode ser que o desafio que ela esteja vivendo seja tão, tão grande, tão pesado, tão assim, desafiador para ela, que ela vai precisar de muitas sessões de choro para ir melhorando aos poucos, entendeu? Mas eu sinto que quando eu permito que ela... quer dizer, eu sinto não, eu vejo, né? Que quando eu permito que esse choro venha, a criança sai renovada. Ela sai de um estado tão leve, por exemplo, essa história do prato, né? Tipo, eu fiquei lá discutindo com ela: ó, não pode, não pode. E ela ficava: eu quero o prato. E ela chegou aí lá fora, levou o descanso de mesa, na toalhinha de mesa, lá pra fora dos pratos do jogo americano. Levou pra lá, e eu peguei de volta. Aí ela ficou brava, porque eu peguei de volta. Como assim? Não sei o quê. Ficou tipo aquela coisa do meu cabo de guerra. Eu falei: não, filho, eu sinto muito. A gente tá aqui dentro. Eu sei que você tá com muita vontade de comer lá fora, porque a gente comeu ontem, anteontem, tava sol, tava gostoso. Nananã. Fiquei, né, tipo, fiquei descrevendo: mas hoje a gente vai ter que comer aqui. E no fundo também, eu tava lidando com o meu medo de que amanhã eu vou no mercado e eu não quero minha imunidade abalada, sabe? Eu não quero ficar no friozinho, correr o risco de estar com a garganta arranhando na hora de ir pra trincheira. Não, pelo amor de Deus. Então eu tava acolhendo os meus limites. Eu tenho o direito a ter meus limites, entendeu? Então eu acho que o respeito mútuo, essa relação onde a gente se humaniza, a gente considera não só a necessidade da criança, mas também a necessidade do adulto. Eu vou passar por cima do meu medo para poder oferecer para ela uma coisa que a gente pode se organizar. Então, não, eu não tenho medo disso, entendeu? Eu lido com o meu, coloco para ela e vamos lá, tá tudo certo. E aí, depois de todo o processo, né, que eu fui lá com toda a paciência, aí finalmente ela veio pro meu colo, aí eu cantei para ela, aí uma hora ela ficou bem, aí ela levantou a cabeça. Aí daqui a pouco ela tava assim, tipo: o que foi, filha? Você quer descer do colo? Quero. Aí ela saiu correndo, pegou o jogo americano e começou a servir a mesa da sala. Organizar a mesa da sala. Aí correu pra cozinha, abraçou o pai e pediu colo pra ele, deu um beijo nele. Parecia que não tinha acontecido nada. E aí, se a mamãe que não tem consciência do processo, vai falar: essa daí tava tirando mão com a minha cara, né? Mas não é. Não é. Essa daí tava me ensinando o que é natural. O que é do ser humano. Se você permite que a emoção venha, se expresse e vá no tempo dela, você fica bem depois. Entendeu? Ou com um grande alívio, né? Obviamente que numa situação que a gente está, a gente vai ter vários momentos que a gente vai se sentir mal. Mesmo que a gente chore pra caramba com o que está acontecendo, a gente ainda vai se sentir um pouco pesado. Mas diz que o choro não alivia. Não é? Então, assim, o limite, quando ele é colocado com essa intenção também de manter, eu vou manter, porque assim ela vai poder extravasar. É uma medida assim que você usa ele a seu favor, você não vai ficar com medo. Você não está machucando ninguém. E você está mostrando para ela: eu confio em você. Eu sei que você vai conseguir lidar com isso. Tá tudo certo, meu amor. Você quer muito isso. Nesse momento a vida não pode te apresentar isso. E tá tudo bem. E eu tô aqui com você. Isso é o mais importante. Eu tô aqui com você. Eu te vejo. Eu te reconheço. Eu te amo. Sabe? A criança, ela quer ser testemunhada. Ela quer ser vista. A Ivone Laborda fala isso. O trauma, ele vem muito mais da sensação de solidão.
E não do evento em si, que é traumático, mas a sensação que a criança tem de que ninguém viu, ninguém testemunhou, ninguém se importou. Porque a criança quer ser vista, ela quer se sentir importante, pertencente. E o maior castigo que você pode dar para ela é ignorar ela nessas horas. É fazer aquela coisa do tipo, quando você não parar com essa bobagem, não quero nem saber. É verdade. Que é a nossa ferida. A gente recebeu esse tipo de tratamento, né? Então a gente teria que, quando a gente faz esse processo de aprender a acolher e acompanhar, a gente não precisa resolver, a gente precisa só acompanhar nessas horas. Meu, a gente tá ganhando para todos os lados. A gente tá aprendendo a lidar com o nosso, a gente tá acolhendo a nossa criança interior que tá lá doída porque não recebeu isso. Você tá maternando os dois ao mesmo tempo. Né? E a gente tá acolhendo a criança. É verdade. Eu acho que é nesses momentos que você realmente tem que ter aquele seu cuidado, o seu autocuidado, né, do seu emocional para conseguir passar por isso, porque no Total. normal, no natural, a gente já tem vários conflitos, né? Já tem várias adversidades na rotina e a gente está numa rotina muito, muito atípica, né? Todas as mães, todas as pessoas estão vivendo essa rotina de confinamento, né, que aflora vários sentimentos, que você traz, você está mais consigo, você traz, né, várias questões também. Eu? Vou na hora que você estava Pronto, falando do cuidado. Agora você voltou. Você estava falando do autocuidado, que eu trago pronto. várias questões. E o... Exatamente. Esse autocuidado é a base para que a gente consiga ter essa relação de sensibilidade, para saber qual é o limite, se deve ceder, se não deve ceder, se, né? Para você olhar para o seu filho de uma maneira mais sensível, mais equilibrada, você também tem que estar nessa relação de cuidado, de autocuidado, principalmente nesses momentos, como é o nosso de Total. confinamento, quarentena. É aquela coisa, né? A gente vai conseguir acolher se a gente estiver bem, né? Essa, E aí, essa é da a mesma base mesmo. forma que eu fico falando sempre, que quando a criança está se sentindo mal, geralmente quando a criança apresenta um comportamento desafiador, é porque ela está evidenciando que tem algum mal-estar interno. Né? E aí a gente tende muitas vezes a querer castigar, a querer brigar com a criança porque ela está fazendo aquilo. Só que a gente deveria, na verdade, estar dando mais acolhimento ainda, porque se ela está se comportando de um jeito inadequado, é porque ela tem um mal-estar. E aí, nessas horas, se ela tem um mal-estar, ela precisa de mais acolhimento, ela precisa de mais amor. Né? A gente tende a achar que, tipo, não, é melhor fazer ela se sentir mal, porque aí ela vai parar de se comportar desse jeito. Mas a questão é, se a pessoa está se sentindo mal, ela precisa de mais acolhimento ainda. Então, se você está se sentindo mal, é o momento que você precisa de mais autocuidado. Né? A gente tem que dar o dobro de Exatamente. atenção. E geralmente, nessas horas que a gente está muito estressado, com muita tarefa, não sei o que lá, parece que tudo vira prioridade. Que a gente tem que dar conta de É verdade. tudo. E a gente não vai dar conta de tudo. Então, às vezes, a gente tem até que começar a fazer, talvez, uma leitura para poder colocar o que realmente importa, né, na minha rotina, o que eu preciso dar conta do básico, para poder conseguir, de repente, abrir mão de algumas coisas que são demandas que talvez eu não precise ser tão cuidadosa com isso, sei lá, com a louça da pia, com a limpeza da casa, Uhum. com limpar todos os cômodos. Eu posso diminuir um pouco a exigência com essas coisas para priorizar o autocuidado, porque nesse momento a gente está numa situação onde a gente precisa mais do que nunca se cuidar. Porque senão a gente não vai Sim. estar bem nem para enfrentar essa situação nós, e muito menos para acolher nossos filhos. Vai Eu queria ficar. que tu compartilhasse, com certeza. Eu queria que tu compartilhasse, porque essa parte do autocuidado, como eu acho realmente uma base, compartilhar como está sendo a tua relação do autocuidado com a tua rotina. Porque a gente tem na nossa rotina comum um momento que o filho, você sabe que o filho está na escola e você tem aquele tempo para si, né? E que você tem um tempo para sua atividade física, aquela saída que é só você vai sair para respirar um ar, para tomar um banho de mar, para alguma coisa. E Uhum. então, assim, nessa rotina que você está ali 24 horas com seu filho, como é que você traz esse autocuidado, esse momento seu, né? Para que sirva de exemplo, para que outras pessoas possam pensar aí no que fazer para esse momento Eu, de cuidar-se claro, mesmo. eu acho difícil digamos, usar só um modelo de referência, porque tem muitas configurações de formatos de casas, e se tem um adulto, você tem mais de um adulto, se tem uma criança, tem mais de uma criança.
sabe? Depende muito do que você pode contar com quem tá fora, né? Eu fiquei um tempo vivendo a situação de estar metade do tempo só com a Nara, alguns dias o dia inteiro com ela. E para mim funciona acordar mais cedo do que a criança, né? Tentar dar um jeito de acordar mais cedo para poder fazer alguma meditação, pelo menos, sabe? Mas é porque eu me identifico com meditação também, sabe? Para mim é uma coisa que me ajuda muito a voltar para o meu centro, a recuperar. Mas às vezes a gente pode praticar só a questão, por exemplo, outro dia eu coloquei um vídeo que a Gisele Bündchen colocou no perfil dela, de fazer uma respiração alternando as narinas, você inspira pelo nariz e expira pelo outro, sabe? E aí depois inspira por esse mesmo e expira pelo outro. Que ela faz isso em vários momentos do dia quando ela tá tensa e que você pode fazer por 5 minutos, por 10 minutos, por meia hora, por 2 horas, sei lá, né? Cada um com o seu patamar de luxo, quanto você pode dar. Mas também pela necessidade. Mas às vezes a gente fica com uma ideia de que eu não vou conseguir me promover autocuidado porque eu não tenho tempo. Mas você pode incluir isso em intervalinhos. Se você tem tempo de ficar comentando na rede social, sabe? Também é isso. A gente não percebe o quanto a gente se distrai com outras coisas. A gente está gastando, às vezes, muito tempo com questões que são desvios de atenção para a nossa conexão com nós mesmos. E eu acho que o momento está pedindo para a gente estar mais conectado com o presente e, de repente, dando mais atenção para nós. Do tipo, quando é que você vai voltar a prestar atenção em você? A conectar com você mesma, né? Então, talvez buscar, não sei se é no banho, mas se tem outro adulto na casa, por exemplo, aqui a gente tem feito muito isso, assim, olha, ó, eu não tô me sentindo muito legal, eu preciso fazer uma meditação, ficar aí com ela, porque eu vou fugir pra lá, entendeu? Eu vou ficar um tempo lá no quarto meditando, ou eu vou falar com alguém, ou eu vou fazer uma terapia online. Tem muitos sites que estão oferecendo terapias online gratuitas. Outro dia eu entrei em uma que eles ofereciam, vários profissionais oferecendo por 20 minutos. Quem quiser, depois eu tento passar o link. Eu acho que era só no mês de abril. Me escreve por inbox que eu posso passar o link para vocês. Mas, assim, 60 profissionais de terapias diferentes. Eu peguei para constelação, Theta Healing e tal, para fazer uma sessão curtinha que eles ofereciam gratuitamente, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, formas alternativas para incluir isso na rotina, de alguma forma. Às vezes, o autocuidado também, assim, o que para mim faz sentido? Porque, por exemplo, o medo você pode extravasar dançando ou gargalhando. A risada e a dança são ótimas formas de você te soltar. E a música, né, também. Então, tipo, de repente, você vai fazer uma ginástica com o teu filho. Entendeu? É um momento que você tem que estar com o teu filho, conectar com o filho, mas você pode fazer uma coisa de dançar com a criança. Então, você está juntando as duas coisas. Usando aquele tempo que você já está com ele, para você também fazer o seu autocuidado. Então, o que para você te preenche? De repente é desenhar? Porque também é um jeito da gente resgatar esse contato com a nossa criança interior. Muitos de nós têm dificuldade de conectar com a criança interior e tem um lado lúdico, né? Não tem só a ferida. Tem aquela parte que a criança quer brincar, quer se divertir. Resgata algo seu. Olha que oportunidade legal de você descobrir algo que está aí, de repente, meio morto, meio esquecido. O que me preenche? Né? E como que eu posso, de repente, fazer isso com a criança se eu não posso fazer sem a criança? Entendeu? Pode ser um jeito. Né? Dançar, fazer algum exercício, fazer alguma yoga, fazer um pilates, uma sessão dessas que tem a criança junto. Coisas assim. A gente aqui está fazendo 10 minutinhos de dança, de ginástica todo dia. Os 3 juntos, está super engraçado. Vou fazer todo dia, vamos ter que fazer. Hoje a gente esqueceu, a gente falou, putz, esqueceu. Mas assim, quase todo dia a gente tá fazendo, sabe? E até criando rotinas que a gente não tinha. Tá sendo diferente, assim, a dinâmica da casa. A rotina total, a dinâmica muda total. Total. Todo mundo se adequando realmente a outra dinâmica. Aqui a gente usa muito da música, assim. Davi gosta muito de dançar. Eu gosto muito de não só estar tocando, estar criando, compondo, de alguma forma, por estar mais comigo aqui. Esse tem sido meu refúgio. E às vezes ele dorme, e aí no momento que ele descansa, eu volto aqui para o instrumento. Ou então escuto mesmo. Eu estava fazendo sessões regulares de biodança, né? Ah, que legal. E maravilhoso. E é também uma outra proposta, né? As pessoas da biodança estão se encontrando aqui pelo Zoom ainda, estão conversando, estão trazendo essa fala, né? Pelo menos semanalmente. E são saídas necessárias, assim.
Nossa, para mim, o meu momento é botar uma música que eu goste, que eu saiba que vai dar para extravasar e dançar livre, sem se preocupar com nenhum tipo de padrão, né? Essa preocupação de trazer só o que eu estou sentindo, sem precisar nem racionalizar. Então, é uma das Pois coisas é. que faz bem. É bom saber também o que te faz bem, porque pode aí alguém abrir a possibilidade de trazer, né? Trazer isso para essa rotina, essa nova É um configuração de despertar, de rotina. repente até por resgatar, né? Nossa, é verdade, eu gostava muito de dançar, faz anos que eu não danço. Meu, chegou a hora de você resgatar isso. Experimenta É isso. e envolve teu filho, vai ficar tudo mais leve. Seu filho vai se divertir, É, vai se sentir conectado, você vai se sentir renovada, você vai estar reencontrando a sua essência, você vai estar, tipo, sabe? A gente pode estar aí um pouco da parte da dureza de tudo isso para tentar promover também um jeito da gente aprender com isso, reconectar com si mesmo, pois é. tirar a lição que está vindo com isso, né? Do quanto é importante a gente estar mais presente, mais conectado com si. Eu acho que tem muita Isso coisa é que verdade. pode brotar daí, dessa. Eu sinto como muito mais coisas agregando para o meu crescimento pessoal, muito mais agregando do que eu me sentir perdendo. Então, eu nem sabia que eu gostava tanto de casa, porque a minha rotina é muito fora, sabe? Eu passo muito tempo fora, todos os dias da semana. Então, eu fiquei, nossa, como é que vai acontecer depois na volta? Porque eu adoro ficar em casa, eu adoro essa rotina mais calminha, mais daqui, mais de Uhum. acordar, mais de estar perto, mais perto de jardim, perto dos cachorros. Então, é uma coisa que a gente vai observando também, com essa mudança obrigatória, rever, né? O que a gente gosta de fazer, trazer mais depois que esse momento passar, trazer mais para a nossa realidade da rotina comum. Vamos dar uma Sim, olhada aqui querida. como é que estão, se tem os comentários, se tem algo que a gente possa agregar ou responder. Tem 2 minutos de live, eu acho que vai fechar, não vai? Eu acho que vai. É, então, Ok. eu não sei, eu vi alguns comentários, mas eu morro de medo de tipo, colocar o dedo, porque De alguém sair, perguntou o né? assunto da live. Eu estava falando sobre como acolher o sentimento das crianças e o comportamento das crianças durante a quarentena. Eita, Ah, tem tem muito alguém falando que comentário. a Fabiana falou que os filhos dela estão chorando por tudo. Eu fico sem paciência. Flor, tenta ver se você está cortando esse choro. E tenta fazer isso que eu falei, de dar espaço, de validade. Fala, eu sei, meu amor, tá difícil para você, para mamãe também tá difícil. Se humaniza. Mostra para ele o quanto é difícil para você também. E acolhe o choro, mas fala, pode chorar, chora